E aí a gente tem os jovens, os adolescentes, que estão aí numa transição entre aquilo que nós vivemos e a era que a gente pode chamar assim, a era digital, né, que as crianças estão vivendo agora, mas que também já dominam essa linguagem que para nós, assim, de meia idade é novo, mas que para eles já praticamente já nascem sabendo, né? As crianças de hoje conseguem mexer na internet melhor do que eu. Então, as crianças estão aí absorvendo tudo que aparece. E os jovens e adolescentes também, né? Só que eu acredito que as crianças ainda estão num nível um pouquinho maior, porque eles estão assim, conhecendo, né, o mundo, e a gente sabe que a mente deles está pronta para absorver o que vier, como esponjas mesmo, né? Como a gente já ouve falar nas questões de educação. Então eles estão ali prontos para tudo que você apresentar para eles. Por isso também é importante a questão da musicalização, da educação musical na infância, né? Então, canto congregacional, a gente também tem que pensar no infantil, muito, né? Pensar muito não só no ajuntamento de todo o povo, que ainda vai ser o foco da minha fala, essa parte, mas a gente também tem que pensar muito no culto infantil, né? Naquilo que as crianças estão cantando, estão aprendendo, e no desenvolvimento desse culto, dessa liturgia, dessa ordem também que vai ser apresentada para eles, né? Lembrando que, como eles estão muito rápidos na questão da informação, então a gente tem que ter um cuidado redobrado naquilo que vai apresentar para eles e na forma que a gente vai apresentar, né? Mas, voltando aqui, pensando na questão do ajuntamento da congregação inteira e do canto praticado no momento de culto, então existe uma diversidade grande, diversidade já é grande, né? Mas existe uma diversidade dentro da nossa comunidade, né? Do povo que a gente trabalha. Então, pensando em todos eles, a gente já deve de alguma forma abraçar todos eles dentro dessa ordem ou daquilo que nós pensamos sobre música, daquilo que vai ser cantado durante o período de adoração do canto congregacional, para que todos se percebam fazendo parte de tudo isso, né? Que a gente já teve o nosso querido pastor também, Renato, né, falando sobre o canto coral, da importância e de como fazer, né, um coro, mas quando a gente canta congregacionalmente, a gente também tem uma oportunidade de interação, né, de muitas pessoas ali naquele momento. Então, voltando, né, a questão do pensar, a liturgia, de educar o povo, a gente precisa ter em mente que esse espaço ele vai servir também como espaço de educação, e nós devemos sabiamente, né, aos pés de Cristo mesmo, aproveitar esse espaço. De que forma que a gente pode e deve fazer? Eu digo deve fazer por causa dessa questão do aproveitamento, né? O aproveitamento de um tempo que nós estamos com todos ali. Ressaltando novamente que isso não é o ponto principal, a adoração é o principal. Mas a palavra de Deus também nos diz que o mundo ele é astuto. E se você parar para observar, vai ver que eles usam de forma muito sábia
a música para envolver o povo de um modo geral, né, o homem, as pessoas, naquilo que eles querem, né, no consumo, na sensualidade, no jogar as pessoas para o objetivo que eles querem conduzir. E a gente sabe que quem é o príncipe deste mundo é Satanás, e faz parte do projeto dele envolver as pessoas. E nós vivemos neste mundo, né? E de alguma forma podemos ser, não devemos, mas somos engolidos por por esse domínio mundano, né? Por esse domínio, por esse sistema que o mundo oferece. Então eles já descobriram como isso acontece e usam, né? Agora, pensando na música em si, a música não é criação do mundo, a música é criação de Deus. Então, é melhor do que qualquer um deles, melhor do que o mundo, nós deveríamos saber, melhor que eles, como utilizar a música em benefício da adoração, da educação, né, e de incutir a verdade de Deus na mente, no coração das pessoas. Então, mais uma vez, eu quero dizer assim, que a gente precisa estar inteiramente debaixo do senhorio de Cristo, assim, colocando o nosso coração, pensando avaliando a nossa motivação, a nossa adoração, né, o coração mesmo do adorador, do cantor, do artista, né, porque nós fazemos música, nós adoramos o Senhor, mas nós queremos fazer, como fala o Salmo, né, com arte, com júbilo, com alegria no coração, mas de uma forma preciosa, né, de uma forma boa, agradável, bonita, que eleve também o nosso pensamento na beleza. Porque o nosso Deus é um Deus de beleza, né? Ele é perfeito. Então, longe de nós chegar à perfeição. A gente sabe que não como ele é perfeito, mas nós devemos sempre nos aprimorar. Então, existe um princípio que deve existir, né, dentro do nosso coração, como adoradores, de querer sempre dar o melhor, o nosso melhor, né? Dar o nosso melhor ao Mestre. Um pedacinho, tem uma letra de um hino que fala isso: dá teu melhor para o Mestre. E nós queremos realmente dar o nosso melhor. Então, isso diz respeito à nossa motivação, como eu já falei, mas ao nosso esmero naquilo que a gente apresenta ao Senhor. E aí a gente cai num X da questão, né? A gente está no meio de um povo diverso. Então, eu sei que uma letra, às vezes, muito rebuscada, não sei se 10% da igreja, às vezes, vai entender uma palavra, né? Uma palavra ou uma frase poética que alguém ousou usar, colocar, né? Nós vemos bastante isso. Então, mas por causa dessa palavra, nós não vamos usar essa música? Ou digamos que existe uma música
que tem a letra boa, mas que a melodia dela é difícil. Nós não vamos usar essa melodia porque ela é difícil para a congregação. Uma harmonia é difícil, aí nós não vamos usar porque a harmonia é difícil para aquela minha comunidade. Então eu vou atingir 10% da congregação, eu vou atingir 20% da congregação, assim, na questão da identificação com aquele estilo, com aquela escrita musical, né? Então, como que eu devo pensar a minha ordem de culto, a minha liturgia, o meu planejamento musical, nessa questão em educação musical? Pensando nisso aí, também não cabe aqui na nossa aula, na nossa conversa, pensar as partes ou como conduzir esse culto, a questão da palavra, da aplicação, eu não vou abordar, né? Mas nisso também é interessante e é necessário pensar, né? Eu quero adorar o Senhor, eu quero levar o meu povo à edificação e eu quero levar que esse povo medite na palavra que foi cantada, na palavra que foi pregada, na palavra que foi lida. Então, as músicas que eu escolho devem ajudar nesse pensamento, né? Levar esse pensamento, a reflexão, para que todo mundo passe a semana inteira pensando naquilo que foi ensinado pela palavra do Senhor, naqueles momentos. Então, aí voltando para a questão musical, eu devo aproveitar as oportunidades. Então, eu posso não colocar a minha ordem de culto toda com músicas de alto nível de dificuldade, né, para cantar ou de harmonia, o que for. Mas eu devo sim pensar que pode ser difícil hoje, mas se eu ensinar a congregação a ouvir, a perceber e a cantar, isso vai virar a cultura da igreja, né? Com o tempo, a igreja vai se acostumar com esse tipo de música e, consequentemente, vai passar a apreciar. Então, como que se eleva o nível de apreciação de uma criança ou de qualquer pessoa? Como se eleva o nível de escuta, né, de alguém? Apresentando essa música. Talvez o primeiro sentimento não seja de empatia, não seja de afinidade, né? Mas a tendência é que se crie afinidade, né? Conforme vai se desenvolvendo essa escuta. Então, essa escuta e o canto, né, em si. Então, para desenvolver o nível musical, então é necessário que você vá além do que já está pré-estabelecido culturalmente no seu povo. Abraçar de forma muito mais abrangente, né, pensando que você vai mudar de patamar musicalmente, sem deixar, contudo, de trazer aquilo que já né, já faz parte do canto normalmente. E com o tempo, né, ensinando, e isso vai ficando cada vez mais afim, né, do povo. Então, começando desde o berçário, pensando na musicalização geral da igreja. Então, a gente deve ter todo esse projeto, toda essa visão de abrangência. E principalmente no culto, né? E aí você, de alguma forma, você que é o líder do louvor, deve envolver o seu grupo, o grupo que trabalha musicalmente com você, porque
Pode até ser que você trabalhe sozinho no seu lugar, mas geralmente a gente tem um grupo, né? Um grupo de vocalistas, pessoas que cantam, outros que vão tocar o violão, o baixo, o piano, o teclado, o violino, o violoncelo, o que for, a flauta, né? Então, os diversos instrumentos que existem, você está ali com um grupo. Então, para que a igreja desenvolva, também é necessário que o seu grupo musical esteja também o tempo inteiro em desenvolvimento. E eu creio também que existe a necessidade do líder, né, de louvor, líder de música, não ser conduzido, vou falar dessa forma, conduzido pelas questões culturais de determinada comunidade que ele foi criado, né? Ter o coração em primeiro lugar e a mente voltada ao Senhor, pensando que o Senhor, Ele é um Deus de pessoas diversas, né? E dentro dessa gama de diversidade, a gente tem um leque tremendo do que se pode usar na adoração. É lógico, né, que nós não vamos ultrapassar as barreiras do nosso povo, digamos assim, porque a gente sabe que em determinada comunidade algo é natural, em outra já é completamente escandaloso. Então a gente também tem que ter essa sabedoria vindo de Deus para pensar também nessas questões, né? E dentro dessa liturgia, o canto congregacional, eu acredito que o coro tem uma participação também importante, o seu grupo musical, né? E também o coro. Tanto na questão de trazer o pensamento do povo com relação à afinidade, ou seja, puxa, essa música é legal porque eu cantei ela na minha juventude, eu conheço, é de um grupo que eu ouvia, como também a de elevar o nível de escuta, né? Quando você traz uma música muito elaborada, né, musicalmente, e aí a congregação ouve naquela contemplação. Aí eu quero abrir um parêntese para dizer que a gente corre um perigo também aqui, né? Um perigo e um cuidado que é preciso ter para a gente também não deixar o povo, que música, uau, que coro, e esquecer do Deus a quem servimos, né? E de que tudo isso foi preparado não para a glória do coro, não para a glória do regente, não para a glória do compositor daquela música elaboradíssima, mas para a glória do Senhor. É algo que tem que estar assim muito presente e que nós temos que ter um cuidado extremo, né? Então voltando para o grupo de louvor, que é a ferramenta principal, né, de direção desse canto congregacional, é preciso que todos estejam em desenvolvimento, né? Porque a gente sabe que música é um estudo para a vida inteira. A gente nunca pode dizer assim, já sou top, então aqui eu parei porque eu não tenho mais nada para aprender. A gente sempre tem alguma coisa para aprender o tempo inteiro e na verdade, quanto mais a gente aprende, a gente descobre que não sabe nada. E esse é o caminho, né? A gente precisa estar sempre se aprimorando e lembrando que a gente tem que estar aos pés de Cristo para que o orgulho, né, a soberba não suba a cabeça e coloque o artista em primeiro lugar, nunca.
né? A gente tem que estar em muita submissão à senhoria de Cristo. E então, quando o seu grupo vocal, por exemplo, canta tudo em uníssono, então você está acostumando sua comunidade num nível X. A partir do momento que você começa a desenvolver esse vocal para trabalhar com 2, 3, 4 vozes, ou seja, começa a trabalhar harmonia também, um contracanto, né, uma resposta, né, no meio da música, da canção, se cabe, não, né, a gente não está pensando aqui em exageros, nem em coisas que às vezes até ficam feias, né, durante a execução da música, mas também não vou entrar na questão de feio e bonito, tá? Então, não nesse sentido aqui. Então, você já eleva o nível, tanto o nível de escuta, como você abre aquele leque para que a própria congregação, né, também cante em vozes. Não, foram já várias vezes a gente pode, dali do piano, né, e do vocal que eu ajudo a fazer, a gente ouve pessoas dobrando a voz da pessoa do louvor que está cantando contralto, da pessoa do louvor que está fazendo a voz de tenor, né? Então, a gente percebe que a congregação começa a acompanhar o vocal, e isso ensina música para a igreja, né? Ali eles se arriscam, né? Eu vou fazer um contralto, vou acompanhar o contracanto, vou fazer a respostinha, né? Então, isso vai ajudando a congregação a trabalhar a música num nível melhor. Outra coisa que é importante a gente pensar e raciocinar sobre, né, refletir, é com relação aos instrumentistas também. Eu disse aqui que a banda, né, a orquestra, não sei como é na sua igreja, mas eles têm que estar sempre em desenvolvimento. Então, hoje, digamos que hoje o seu grupo de instrumentistas, você tem uma flauta que toca a melodia, aí você tem um violão que faz a levada rítmica, né, vai fazendo essa parte, você tem um teclado que faz as cordas, ou se você tem o privilégio de ter, né, cordas mesmo ao vivo na sua igreja, então elas estão fazendo ali, dobrando as vozes da música, né, se ela estiver aberta para vocal, ou se tem uma escrita já orquestrada, se você consegue, né, fazer todos os arranjos de orquestra, uau, show de bola. Então, isso aí é algo que eleva o nível da sua comunidade, musicalmente, certo? Agora, se está todo mundo tocando tudo a mesma coisa o tempo inteiro, né? Você tem um teclado, um piano que está fazendo os acordes, batidinhos, e o violão está fazendo a mesma batidinha, e aí uma flauta que só está fazendo a melodia. Então, você está trabalhando tudo num patamar assim, mais raso. Eu também não estou menosprezando aqui o que você tem, certo? O que eu estou querendo dizer é que você pode elevar esse nível, estimulando o seu povo, os músicos que trabalham na banda, né, na orquestra, a melhorar cada vez mais, a tocar, se desenvolver, traga desafios, né, musicais, assim, coisas um pouco mais elaboradas para eles tocarem. Aquele aprendizado também do improviso também é importante, porque a gente sabe que nem sempre tudo acontece do jeito que foi planejado, né? Acontece às vezes de
alguém falhou na introdução e aí outra pessoa teve que entrar na hora. Acontece, as coisas acontecem ao vivo lá na hora do culto, e a gente sabe que, como humanos e falhos, tudo está fadado a acontecer. A gente conta com a graça do Senhor, com a compreensão dos irmãos, mas acontece. Então, alguém adoeceu, você ficou com um buraco ali na harmonia, como é que você vai preencher aquilo, né? Então, as pessoas, elas têm que ter um certo desprendimento daquilo que foi ensaiado, né? Você ensaiou, lógico assim, desprendimento eu quero dizer no sentido de que coisas podem acontecer e às vezes a pessoa tem que preencher um vazio que ficou ali, que necessita, né, de uma substituição. Então, se você tem os seus músicos com esse treino, né, com essa liberdade, com essa flexibilidade de mudança, às vezes até de instrumento, é algo que eu incentivo bastante aqui na nossa banda, né, no nosso grupo de louvor, é que se aprenda mais de um instrumento. Você toca violão, aprimore-se no seu violão, aprimore-se mesmo. Mas tenha um segundo instrumento, alguma coisa que você pode, pelo menos arranhar. Se você tem condições de desenvolver esse outro instrumento, glória a Deus, que desenvolva também. Você é do vocal? Porque eu sou do vocal, eu não toco instrumento. Não, você poderia também desenvolver um instrumento, certo? Então, você ter essa abertura, porque vamos treinar outra pessoa que não é do louvor. Se a gente tem condições, a gente faz isso. A gente tem, por exemplo, projetos aqui na igreja de desenvolvimento das crianças, adolescentes, aberto à comunidade, para desenvolver um instrumento ou canto. Mas se com o pessoal que já está no grupo, você tem pelo menos duas vantagens aí. Alguém que já sabe música e alguém que já está acostumado com as músicas que você canta na comunidade. Já sabe aquelas músicas, né? Já sabe como que é o jeito do ensaio ou como funciona tocar na congregação na hora do culto, certo? Então você já leva algumas vantagens. Então, desenvolver o seu pessoal, não fixando também só nisso, mas isso já abre algumas possibilidades. Isso sem contar que você eleva o nível do seu grupo, e elevando o nível do seu grupo, você também eleva o nível musical ou conhecimento musical geral da sua igreja. Porque a igreja está percebendo ali que o fulano, o cicrano, o beltrano, as pessoas que estão lá ministrando o louvor, elas têm essa possibilidade de intercâmbio. E isso é muito legal, porque também abre o entendimento da congregação de que é possível desenvolver, né? Um cuidado importante dentro disso é manter sempre a abertura, né? A abertura desse grupo. Nunca deixar a comunidade pensar que isso é um grupo extremamente seleto. Ele é, né? Ele é de alguma forma seleto, porque você precisa ter um conhecimento musical, se acostumar a tocar em banda, né, em conjunto, para participar. Mas até nisso é preciso haver um entendimento de que existe um período de desenvolvimento interno também, né? De que você vai participar do grupo de louvor, mas você vai passar um período em que você está ali se aprimorando junto com o grupo para poder começar a ministrar de fato na congregação. E esse entendimento também ensina para a sua comunidade, para a sua congregação, de que existe um desenvolvimento
que pode, deve acontecer para as pessoas que entram nessa ministração, nesse grupo de louvor, né? Então, as aulas de canto para aqueles que lideram o louvor, para o grupo do coral, também mostram para a comunidade e elevam o nível, né, de musical do povo, porque eles estão ouvindo vozes afinadas, bem colocadas, né, adequadas para o estilo ou para aquilo que se canta na congregação. Então, todas essas coisas ajudam nesse desenvolvimento musical da congregação. E tudo isso está extremamente atrelado à liturgia, à ordem de culto. Porque se você não tem um povo capacitado para essa direção, você vai limitar as suas escolhas musicais, né, para compor a sua ordem de culto. Isso, com o tempo, digamos que a sua comunidade não conheça só meia dúzia de cânticos, né, mas meia dúzia de hinos. Então, como é que você vai compor a sua ordem de culto com tão pouco espaço, né? Então, você pode trabalhar um planejamento de ensino, né, de ensinar, de introduzir uma música. No começo vai ser muito difícil, as pessoas vão ter muita dificuldade, mas também na condução do canto, isso vai também educando o seu povo, né? E abrindo também o leque de possibilidades para a sua composição da ordem de culto e também para o conhecimento musical das pessoas da congregação. Então, não só é possível, como é desejável, né? Eu estou aqui incentivando você que é líder da sua igreja, nessa questão do louvor, que é responsável pela composição da ordem de culto, pela escolha das músicas que vão ser ensinadas a ter essa compreensão, né? Isso é uma reflexão, a pensar aqui junto comigo em todas essas questões, no desenvolvimento de tudo isso, para que o seu povo aprenda mais música, e lembrando que você pode trabalhar também as questões dos efeitos, né, dos sentimentos ou dos afetos, daquilo que é despertado pela música, pela letra na comunidade, através daquilo que você está apresentando. Então, mas isso aí já é um outro assunto. Então, eu espero que essa reflexão contribua de alguma forma para te incentivar a desenvolver todo esse pensamento a respeito, né, da educação musical na congregação, na igreja, através do canto congregacional. E minha oração é que, diante de Deus mesmo, com muita sabedoria, aos pés de Cristo, você pense nisso, né? Não pense só dentro da sua caixinha, né? Assim, nós já fazemos assim, e assim que nós vamos ficar, a gente não vai sair disso, pensando que existe um leque, né, de coisas a se aprender, a se desenvolver musicalmente e na adoração. Lembrando que o nosso Deus, ele é um Deus grande demais, né, além da nossa compreensão, e que, da mesma forma que a gente pensa
às vezes, né, a gente pensa no nosso culto, o nosso mundo dentro de uma caixinha, a gente coloca Deus dentro dessa caixinha. Então, pensar na grandiosidade, no poder, né, nas maravilhas do nosso Deus e em tudo que nós podemos fazer com a música para elevar o nosso povo à adoração e com isso também ensiná-los musicalmente. Tá? Um grande abraço e espero em Deus mesmo que isso sirva de alguma forma para o seu desenvolvimento, para a sua edificação, para a edificação do seu povo. Obrigada.